para uma Shia. E agora, irmãos, além de o Irã ameaçar Israel, o Irã se aproxima da Rússia, que daí está ligado ao que o nosso querido irmão Miro está dizendo, que a Rússia já monitora a Síria, né? Já protege a Síria. E a Rússia, a China, os países do Mar Báltico são Gog e Magog, que virão e serão exterminados em Israel. Serão exterminados. A Bíblia diz, em Ezequiel 38 e 39, que vai levar 7 meses para sepultar os corpos das pessoas que vierem para Gog e Magog. 7 meses. 7 meses. Então, todos, irmãos, é muito importante que vocês entendam que Deus está fazendo de Israel um cálice de tontear os seus inimigos, uma pedra pesada contra os seus adversários. Então, eu digo para vocês, né, que eu tenho alertado vocês que a própria população vai clamar por uma Shia. É a própria população que vai clamar pelo Messias. E o mundo está um caos. Infelizmente, é um estopim. A gente está aí. Existe outra coisa que eu preciso falar em lives, que é a questão das Olimpíadas na França, irmãos. A Europa está em alerta máximo de ataque terrorista e nós teremos Olimpíadas esse ano. O irmão Obed-Edom e a Arca da Aliança está dizendo que na Flórida os peixes estão agindo como loucos e peixes grandes também. Então, assim, todo o cenário mundial, eu não estou acreditando na terceira G mundial agora, mas todo o cenário mundial está apontando aí para uma desestabilização mundial gigantesca, crise mundial gigantesca. É gigantesca. Então, olha só. O Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã decidiu uma resposta obrigatória ao ataque de Israel a Damasco na noite de segunda-feira, que matou 3 altos comandantes da Força Al-Quds do Irã e 4 outros oficiais, informou a televisão estatal. Não foram fornecidos mais detalhes sobre a reunião do principal órgão de decisão, mas o presidente Ebrahim, que presidiu a reunião, disse que o Irã retaliaria no momento que quisesse a formulação padrão usada pelo regime iraniano quando confrontado por tais contratempos. Depois de repetidas derrotas e fracassos contra a fé e a vontade dos combatentes de frente de resistência, o regime sionista colocou assassinatos cegos na sua agenda na luta para salvar, disse Rish Heiss no website do seu gabinete. Uma fonte que acompanha a questão cuidadosamente e que falou sobre condições de anonimato disse que o Irã enfrenta o dilema de querer responder para dissuadir novos ataques israelitas, evitando ao mesmo tempo uma guerra total. Eles enfrentam este verdadeiro dilema. Se responderem, poderão estar cortejando um confronto que claramente não querem, disse ele. Eles estão tentando modular suas ações de uma forma que mostre que são receptivos, mas não escaladores. Se eles não responderem nesse caso, seria normalmente um sinal de que a sua dissuasão é um tigre de papel, acrescentou, dizendo que o Irã
poderão atacar o próprio Israel, as embaixadas israelitas ou instalações judaicas no estrangeiro. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, condenou o ataque às instalações diplomáticas do Irã, apelando a todos os envolvidos que exercerem a máxima contenção e evitarem uma nova escalada, disse o seu porta-voz na terça-feira. Ele adverte que qualquer erro de cálculo pode levar a um conflito mais amplo numa região já volátil, com consequência devastadora para civis que já estão assistindo um sofrimento sem precedente na Síria, no Líbano, no território palestino ocupado e no Médio Oriente em geral, disse em sua comunicação. Agora, irmãos, além de eles estarem ameaçando Israel, eles se aproximam, o Irã se aproxima da Rússia. Eu não acredito, né, que eu estou dizendo a minha visão, irmãos, né? Respeito quem pensa diferente. E isso não é ser contra, né? Eu estou botando o meu pensamento. Eu acredito que todo o cenário apocalíptico ele está se armando. Essa é a minha visão do mundo. Para daqui para frente. É um cenário. Imagine uma peça de teatro sendo montada. E aí existe uma plateia na expectativa da apresentação dessa peça de teatro. E os artistas e os móveis estão sendo colocados no seu devido lugar. É isso que está acontecendo no mundo. Só que para esse teatro, essa peça teatral começar, que é o Apocalipse, eu estou fazendo uma alegoria aqui para vocês, um exemplo. Para este cenário se abrir, ele se abrirá com o evento do arrebatamento. Então, a igreja é tirada e começa uma escalada apocalíptica. Diante da desestabilização mundial, surgirá o cavaleiro do cavalo branco, e após as nações se unirem para dar poder a este cavaleiro do cavalo branco, que é o anticristo, vem uma escalada de guerra mundial, que acompanha por uma crise tão grande que as pessoas trabalharão o dia inteiro por um bocado de comida, fome, e depois vem a morte de 1/4 da população mundial por fome, pestes e violência. Então, o que está acontecendo é cada peça e cada pessoa está sendo colocado num lugar determinado para o show começar. Então, o que nós estamos vendo no mundo hoje é o Apocalipse se preparando. É como as peças sendo colocadas, as pessoas sendo colocadas, as leis sendo aprovadas. A Rússia, a China, a Índia, o Brasil, a África do Sul, o Irã, a Arábia Saudita e todos que fazem parte do BRICS estão tomando a nova ordem mundial uma realidade. A América está caindo, né? A América está em pedaços já. E você vê que a mensagem preditiva ela é muito forte, meus irmãos. Você não está tendo mais filmes do Homem-Aranha, do Super-Homem, do Capitão América, da Marvel. Você não está tendo mais. Até a indústria, olha só, até a indústria do entretenimento já é asiática. O povo agora está viciado em dorama, que é séries coreana. Olha como a mentalidade mudou, como a indústria do entretenimento mudou. Por quê? Porque é uma programação mental para um domínio mundial.
O TikTok é uma febre hoje. Até um rapaz de mídia entrou em contato comigo, ele falou, rapaz, vai para o TikTok está entregando mais conteúdo que o YouTube. O TikTok tá entregando mais do que o YouTube. Então, assim, e o TikTok é chinês. Então, quando você olha para todo esse cenário, é um cenário que está se armando. Mas para que tudo isso venha se manifestar, o evento tem que acontecer, irmãos, o arrebatamento. Então, assim, eu defendo isso biblicamente, que qualquer pessoa espiritual não consegue ver o anticristo governando na terra com a igreja aqui. Eu não consigo. Eu não consigo ver o anticristo governando na terra com a igreja aqui. O anticristo não tem poder com a igreja aqui, irmãos. O anticristo não tem poder. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E esses dias eu disse algo aqui, e volto a dizer, que no primeiro período da tribulação, que é tribulação e grande tribulação, a tribulação, ela terá 144 mil judeus pregando e as duas testemunhas. E eu frisei algo aqui, volto a frisar. Meu irmão, a igreja, por mais de 2000 anos, a igreja foi perseguida. Quando você estuda, até eu vou pregar agora sobre isso, sobre a igreja de Pérgamo. Quando você estuda a história da igreja, você vai ver que em toda a história da igreja, a igreja foi perseguida, a igreja foi... muitos cristãos foram mortos por amor a Cristo e a igreja não caiu, a igreja ficou de pé. Mas do ano 33, do Pentecoste até agora, nós não temos anjos pregando e ninguém desceu do céu para pregar o evangelho. Então, por que a igreja estaria aqui com 144 mil judeus selados, 12 mil judeus de cada tribo, as duas testemunhas aqui? A igreja vai precisar de ajuda para pregar o evangelho? Aí lá em 14:6, a Bíblia diz que anjos pregarão o evangelho na grande tribulação. Irmão, se a igreja nunca precisou de ajuda de anjos e ninguém descer do céu para pregar o evangelho, por que nós teremos 144 mil judeus e as duas testemunhas pregando no período da tribulação? Porque a igreja não vai mais estar aqui, meus irmãos. Porque nós teremos anjos pregando na grande tribulação? Porque a igreja não estará mais aqui. Se você ler Hebreus capítulo 1, veja que os anjos quiseram pregar. Mas não foi dado a autoridade aos anjos de pregar. Irmão Diego, me perdoe, mas sua escatologia está totalmente fora do contexto. A Bíblia fala dos 144 mil, daí só falta você me dizer que as duas testemunhas, que até Zacarias mencionou as duas oliveiras, também não é literal. Então, muita gente está dentro de uma escatologia maluca, meu irmão, que não quer acreditar mais no óbvio. Então, veja bem, a igreja será arrebatada. E o cenário apocalíptico, ele está armado. As peças estão sendo colocadas, as pessoas estão sendo colocadas, as leis estão sendo aprovadas. Por quê? Porque é o espírito do anticristo preparando a entrada para ele. Mas para o evento apocalíptico acontecer, que é tribulação e grande tribulação, a igreja
será arrebatada. Glória a Deus. A igreja será arrebatada. Em nome de Cristo, irmãos, a igreja será arrebatada. Eu não sei por que as pessoas gostam de complicar o Apocalipse. Tem pessoas que têm prazer em complicar o Apocalipse. As pessoas têm prazer em complicar o Apocalipse. As pessoas têm prazer mesmo em complicar o Apocalipse. Parece que as pessoas amam complicar o óbvio, que nem as testemunhas, né? Uma tem poder de fechar o céu e fazer chover. A outra tem poder de trazer pragas. Moisés e Elias vieram conversar com Jesus na transfiguração. Não foi Enoque e Elias que vieram conversar com Jesus. Aí, o corpo de Moisés não está na terra. E Elias foi transladado vivo. Então, por que eu vou complicar colocar Enoque dentro de um contexto que não tem? Você vai colocar o Enoque como testemunho, dizendo que Enoque só pregou o juízo. Judas 14, né? A Bíblia fala que Enoque foi pregoeiro do juízo. Judas, versículo 14, 15, 16. Então, assim, tá ali. Outra questão é as duas testemunhas morrendo, ressuscitando e sendo assunto ao céu na metade da tribulação. É na metade da tribulação. Então, veja, quando você olha para as duas testemunhas ressuscitando e sendo assunto ao céu na metade da tribulação, era ali que deveria acontecer o arrebatamento para os tribulacionistas, na metade da tribulação. Aí, veja bem, as duas testemunhas serão ressuscitadas e subirão ao céu. Subirão ao céu. Aí as pessoas querem colocar o arrebatamento na metade da tribulação. Então a igreja vai ser arrebatada com as duas testemunhas, mas não está lá no texto que a igreja será arrebatada. A Bíblia está dizendo que as duas testemunhas se ressuscitarão, Apocalipse 11, e serão assunto aos céus. Então, veja bem, as pessoas querem complicar. O que é óbvio, Apocalipse 3,10 é óbvio. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu